Olá, alunos. Vamos iniciar mais uma aula de matemática da semana. Hoje continuaremos falando, dando continuidade ao contexto relativo aos números primos, né? Espero que vocês realmente tenham conseguido fazer a assimilação correta desse contexto, né? Nessa semana, nós vamos aí fechar esse contexto. Na próxima semana, nós vamos fazer uma revisão, trabalhando todos os que foram vivenciados até o momento, né? Nós vamos fazer aí uma revisão de múltiplos, divisores e primos. Mas nessa aula de hoje, a gente ainda continua falando a respeito dos números primos, que é um assunto bastante importante que vocês precisam aprendê-lo realmente com muita clareza, tá bom? Então, vamos voltar lá para o início, né? Você já viu que alguns números têm vários divisores, né? Veja, por exemplo, os divisores de 32, né? Aí 32 dividido por 32 dá 1, né? Dividido por 16 dá 2, e assim sucessivamente, foi como a gente fez o trabalho de divisores. Então, aqui nós temos os divisores de 32, que é 1, 2, 4, 8, 16 e 32. Mas será que todos os números têm essa quantidade de divisores? Eles têm vários divisores, né? Há números naturais maiores que 1, que tem apenas dois divisores, né? Só são dois divisores, é um e ele mesmo, né? Então, isso é o que determina que aquele número seja realmente um número primo. Então, o número 2 ele só é divisível por 1 e por ele mesmo, né? O número 5 só se divide por 1 e por 5. O número 11 por 1 e por 11. Então, isso caracteriza que esses números sejam números primos, certo? E aí, a gente viu também em outras aulas, né? Que o único primo par que nós temos é o número 2, né? Todos os outros primos são números ímpares, tá? Mas a gente precisa tomar muito cuidado que não são todos os números ímpares que são primos. Por exemplo, o 9. O 9 é um número ímpar, mas ele não é primo, porque 9 pode ser dividido por 1, 9 pode ser dividido por 3 e 9 pode ser dividido por 9. Então, ele tem três divisores, né? Se ele tem três divisores, ele não pode ser chamado de primo, porque os primos só têm dois divisores. Essa característica de alguns números naturais já era conhecida lá na antiguidade. Quando isso, na verdade, tanto isso, tanto isso é verdade, que o matemático grego Erastones elaborou um método para organizar os primeiros números primos da sequência dos números naturais. Esse modo ficou conhecido como o crivo de Erastones, né? É justamente a sequência que eu falo tanto para vocês. A questão de você saber qual é a sequência daquele grupo de números primos, né? Pelo menos para que você tenha um norte. Nós trabalhamos uma tabela na aula passada, que é importante que você observe, vamos dizer, para fazer as atividades, você volte lá naquela tabela para que você saiba, ou volte como tabela de pesquisa, né? Que aí a gente sabe que o nosso primeiro primo é 2, depois de 2, 3, depois de 3, 5, depois de 5, 7, né? Depois de 7, 11, 13, 17, e assim infinitamente, né? Que os nossos números primos, eles não têm aí uma limitação, tá certo? Então, é importante que a gente tenha, pelo menos, memorizado esse primeiro grupo de primos, que é basicamente o que a gente usa com maiores frequências, né? Quando a gente está se referindo a essa decomposição em fatores primos, que é o que a gente usa muito em vários outros contextos matemáticos. Os números naturais maiores que 1, que não são primos, né? Como é que se chamam esses que não são primos, né? Veja, todos os números que não são primos são compostos, tá? Se o número não é primo, ele é composto, tá bom? Agora, nessa classificação, a gente precisa separar o número 1 e o número 0, certo? Eles nem entram nessa classificação. O número 1 e o número 0 nem é primo nem é composto. Eles não têm nomenclatura. O número 1 não é primo, nem composto, pois tem apenas um único divisor, que é ele mesmo, né? Então, ele não pode ser escrito como produto de números primos. Então, eu não posso dizer que o número 1 entra nesse grupo dos números compostos. Não posso. O número 0 não é primo e também não é composto,
Pois ele tem infinitos divisores, né? Você pode fazer essa divisão aí de zero por qualquer número, né? Então, se eu não tenho nada para dividir para qualquer pessoa, ela vai ficar com nada igual a mim, né? Então, o número 1 e o número 0 não é nem primo e nem composto. Porque aí a gente pode perguntar, quantos números no conjunto dos números naturais nós temos que nem se caracteriza como um primo e nem se caracteriza como um composto? Seriam dois números, o 0 e o número 1. Então, cuidado que essas informações assim são várias pegadinhas que a gente encontra em várias atividades, em vários contextos, em atividades externas, né? Justamente para observar se você tem realmente clareza e compreensão desse contexto, tá bom? E aí a gente volta reforçando essa questão da decomposição em fatores primos, né? Onde essa decomposição, aqui ele vai começar a mostrar a você que uma decomposição pode ser feita de várias formas, né? Ou seja, se eu for decompor o número 150, eu posso representá-lo como 2 vezes 75, eu posso representá-lo como 2 vezes 5 vezes 15, eu posso representá-lo como 1 vezes 6 vezes 25. Em todos esses momentos, eu tenho uma fatoração, né? Eu estou representando uma decomposição do número 55. Porém, quando especificamente eu lhe questiono, eu quero a decomposição de 55 em fatores primos, certo? Quando esse termo é utilizado, você só pode fazer a divisão utilizando números primos, né? Então, por isso que a gente precisa saber daquela ordem, né? Então, primeira coisa que eu vou fazer é observar se o número se divide por 2, né? Que é o nosso primeiro primo. Aí eu volto e me lembro do critério de divisibilidade por 2, né? Eu analiso se aquele número pode ser divisível por 2. Caso ele possa, a gente começa a dividir. Eu só posso sair do número 2 quando não houver mais possibilidade de divisão. Qual é o próximo primo? Então, você sempre tem que seguir a sequência. Qual é o próximo primo? O próximo primo é 3. Qual é o critério de divisibilidade por 3, né? A gente soma os algarismos, vê se ele dá por 3, né? Se ele não dá por 3, a gente vai para onde? Vai para o 5, né? Então, a gente tem aí os critérios que nos dão suporte, que nos ajudam muito. Então, esse conteúdo é extremamente importante. E não é um conteúdo único, ou seja, você vai estudar agora e não vai usar isso nunca mais na sua vida. Não é assim. Então, tanto a questão dos critérios de divisibilidade são extremamente importantes, que a gente tem aí várias aplicabilidades em outros contextos matemáticos que a gente vai ver ao longo das séries seguintes, né? Então, são conteúdos que eu vou precisar em outras séries, certo? Quando a gente continuar os nossos estudos. E aí, o que eu trouxe mesmo para a gente foi justamente para a gente relembrar, foram os exercícios, para a gente ir analisando, exercitando, para que vocês consigam fazer muito facilmente o contexto de decomposição, tá? Ricardo se lembrou que o processo que aprendeu inicialmente dividiu o número por seu menor divisor primo e, em seguida, dividiu o quociente obtido. Então, a gente vai fazendo, vai montando as divisões, né, como eu já fiz em outras aulas, ou seja, aqui a gente tem 60, né? O número 60 é um número par, porque ele termina em 0, então ele pode ser dividido por 2, então, obrigatoriamente, eu preciso começar por 2. 60 dividido por 2 dá 30. Aí agora o número que vale é o 30. Por isso que eu sempre coloco uma barrinha aqui para você saber que aquela divisão já aconteceu e o seu foco de atenção é aqui embaixo, né? Aí eu tenho 30. O 30 ainda é par. Então, ele ainda dá para a gente dividir por 2. Aí 30 dividido por 2 dá 15. Aí essa conta de cima morreu. O foco é aqui embaixo agora, né? 15 não é mais um número par. Ele não termina nem 0, nem 2, nem 4, nem 6 e nem 8. Então, ele não é par, certo? Porém, o próximo primo depois do número 2 seria o número 3. Como é que eu sei se 15 é divisível por 3? Eu preciso somar os algarismos. 5 mais 1 é 6.
né? E 6 dividido por 3 seria 5. E 5 é um número primo que só dá por 5, né? E aí depois a gente faz a representação dessa decomposição em fatores primos, sempre colocando a quantidade de vezes que o número apareceu em forma de potência, tá? Então, só tem um jeito da gente aprender matemática, não é? Que é exercitando, não existe outra maneira. Não adianta ficar só olhando, só ouvindo. É necessário que se pratique, tá? Então, é essa proposta que eu te faço na aula de hoje, né? A gente tem aqui escolha. O processo a gente vai fazer essas decomposições aqui juntos, tá? E o que eu quero propor para vocês é justamente isso. Que aí no seu caderno, agora, você coloque essas decomposições. Então, a gente vai começar com a decomposição de 18. Faça a decomposição de 18, volte para a aula e verifique se você acertou, né? E assim a gente vai seguindo. Quando eu fizer a decomposição, quando eu propor a decomposição, você dá pausa no vídeo, vai para o seu caderno, faz a decomposição e depois volta para cá para ver se realmente você conseguiu acertar, se você se perdeu em algum momento, tá? Porque isso vai fazer diferença quando você for resolver sozinho a sua aula atividade da semana. Vamos lá? Então, eu começo aqui a minha decomposição do número 18. A primeira observação que eu faço é: ele é um número que eu posso dividir por 2? Sim, ele é, porque ele é um número par, certo? Lembrem-se da terminação dos números pares que eu já disse. Todo número terminado em 0, em 2, 4, 6 ou 8 é caracterizado como número par e dá para dividir por 2, tá? 18 por 2 dá 9, tá vendo? Então, por isso que eu coloco esse tracinho aqui, justamente para mostrar a você que essa divisão acabou, o seu foco de atenção agora é aqui embaixo. Então, o número que eu tenho agora para dividir é 9, tá? E aí, a gente observa, 9 ainda dá para dividir por 2? Não, não dá, porque ele não é par. Qual é o próximo primo depois de 2? É 3. 9 dá para dividir por 3? Dá. 9 dividido por 3 é 3. O número em questão agora é 3. 3 ainda dá por 3? Dá sim. 3 dividido por 3 é 1. Então, quando a gente chega na unidade, a nossa decomposição termina e a gente vai fazer a representação. Então, eu tive aqui o número 2, que apareceu uma única vez, e o número 3, que apareceu duas vezes, ok, pessoal? Aí, agora, é hora de você pausar o vídeo novamente, né? Então, aqui, 18, a representação desse processo seria 2 vezes 3 ao quadrado, né? O nosso número 3 apareceu duas vezes. Agora é hora de você pausar o vídeo novamente, né? Vamos aí, você vai para o seu caderno, faça a decomposição de 75 e você volta para ver se você conseguiu acertar, ok? Vamos seguindo. 75 não dá por 2, porque ele não é par. Para que a gente saiba se ele funciona por 3, a gente soma. Se eu somo 7 mais 5, eu acho 12 como resposta. E 12 dá para dividir por 3. Então, 75 dá por 3, certo? 75 dividido por 3 é igual a 25, tá? 25 ainda dá por 3? Como é que a gente sabe? A gente soma. Quando eu faço 5 mais 2 são 7. 7 não se divide por 3. Qual é o próximo primo depois de 3? 5. 25 dá por 5. Qual é o critério de 5 mesmo, que eu não lembro? São todos os números terminados em 0 ou 5. Então, significa que 25 dá por 5, ok? 25 dividido por 5 é 5. E 5 é um número primo que só dá por 5, né? 5 dividido por 5 é igual a 1. Então, aqui a gente já terminou a fatoração do número 75. A representação dele é o número 3 apareceu uma vez, o número 5 apareceu duas vezes, ok? Agora, vamos fazer a decomposição de 63. 63, dá para a gente dividir por 2? Não, porque ele não é par. O próximo primo, 3. Para saber se ele é por 3, a gente soma.
6 e 3 são 9, e 9 se divide por 3. 63 dividido por 3 dá 21. 21 ainda dá por 3? A gente soma. 2 mais 1 é 3. Então, 21 dá por 3. 21 dividido por 3 é igual a 7. 7 não dá mais por 3. O próximo primo é 5. 7 dá para dividir por 5? Não, não dá. O próximo primo depois de 5 é o próprio 7. E 7, obviamente, se divide por 7, que dá 1 como resposta. A representação dessa nossa decomposição seria 3, que apareceu 2 vezes, e o número 7, que apareceu apenas uma única vez, ok? Então, 3 ao quadrado vezes 7 seria a representação da decomposição de 63. Agora é hora da gente fazer a decomposição de 90, né? 90 dá para dividir por 2, pessoal? Dá para dividir por 2 porque ele é um número par. Ele terminou em 0. Sendo assim, a gente pode começar dividindo por 2. 90 dividido por 2 é igual a 45, né? 45 não dá mais para dividir por 2, tá? O próximo primo seria 3. Para dividir por 3, eu tenho que somar. 4 mais 5 são 9. 9 se divide por 3, né? 45 dividido por 3 é igual a 15. Será que 15 ainda dá por 3? Vamos somar. 5 mais 1, 6. 6 se divide por 3, então 15 ainda dá por 3. 15 dividido por 3 é igual a 5. 5 ainda dá por 3, pessoal? Não, né? O próximo primo seria quem? 5. 5 dividido por 5 é igual a 1. Agora é hora da gente fazer a representação da nossa decomposição. Então, eu tenho o número 1, que apareceu, perdão, o número 2, que apareceu uma vez, o número 3, que apareceu 2 vezes, e o número 5, que apareceu uma única vez, ok? Então, essa seria a nossa representação da decomposição em fatores primos. Agora, vamos para a nossa última fatoração, tá? Que é a fatoração do número 330. 330 dá para dividir por 2. Por quê? Porque ele é um número par, ele termina em 0, certo? Sendo assim, 330 dividido por 2 é igual a 165. 165 eu sei que não dá mais para dividir por 2. O próximo teste é se ele dá para dividir por 3. Aí eu vou fazer 6 mais 5, que são 11. 11 mais 1 é 12. Então, dá para dividir. Lembre-se que essa ordem de soma, você soma do jeito que você quiser. 1 mais 6 é 7. 7 mais 5 dá 12. Do mesmo jeito, tá bom? Então, 165 é o número que dá para dividir por 3, certo? Quando eu faço 165 por 3, eu acho 55 como resposta. 55 não dá para a gente dividir por 3, porque quando eu somo 5 mais 5 dá 10, e 10 não se divide por 3. O próximo primo é 5. 55 dá para dividir por 5 em partes iguais, que dá 11 como resposta, né? Aí o próximo primo depois de 5 seria 7. 11 não dá por 7. O próximo seria o próprio 11, né? E 11 dá para dividir por 11, que a gente acha 1 como resposta. Agora é hora da gente fazer a representação. Então, eu tenho o número 2, que apareceu uma vez, o 3, que apareceu uma vez, o 5 e o 11. Cada um desses elementos apareceu uma única vez nessa decomposição de 330. Certo, pessoal? Então, aqui a gente fecha, né, esse contexto matemático sobre os primos. Na próxima aula nós teremos uma revisão de todos esses contextos juntos, para a gente encerrar esse conteúdo e seguir adiante, tá? Então, vamos para a nossa atividade da semana. Ó, responda a questão pesquisando na tabela, tá bom? Então, veja que na aula passada nós trabalhamos uma tabela de primos. Então, qualquer coisa você vai lá ver a aula e tira o print da tela na hora da tabela, tá certo? Você vai precisar dela para fazer a resolução desse primeiro quesito.
Eu quero saber qual é o menor número primo que tem 2 algarismos. Então, você vai lá na tabela de primos e olha para mim, quem é esse número? E vai escrever aqui na frente, tá? Letra B. Eu quero saber qual é o maior agora, tá? O maior número primo de 2 algarismos. Então, na tabela, você vai identificar quem é o menor para colocar na letra A, quem é o maior para colocar na letra B, tá bom? Letra C. Qual é o menor número primo que seja maior que 300, tá? Letra D. Qual é o menor número primo com 3 algarismos que nós temos na tabela? Nesse primeiro quesito, você só vai fazer um trabalho de observação na tabela dos números primos, tá? E eu acho que eu vou colocar essa tabela para vocês no grupo, que aí fica mais fácil de vocês resolverem a atividade de vocês, tá bom? Então, eu vou mandar para vocês a tabela dos números primos, tá? Se eu não mandar, só é me cobrar, que eu às vezes esqueço, tá certo? Segundo, classifique cada número em primo ou composto, certo? Então, qual é a dica que eu lhe dou? Observe esses números aqui, vá lá na tabela, identifique quem são os primos. Quem desse grupo não for primo é composto, né? Então, lembre-se, só quem não é composto é o número 1 e o número 0. Como eles não estão aqui, só é você começar indo na tabela e olhando os primos. Depois que você achar os primos, quem não for primo, automaticamente é composto, ok? Terceiro, responda as questões. Quais são os fatores primos de 2145? Ou seja, eu quero que você faça a decomposição em fatores primos do número 2145. Lembrando que eu quero ver a decomposição no seu caderno. Quando mandar a foto, eu quero ver a conta, viu, pessoal? Qual é o maior fator primo de 322? Ou seja, você vai fazer a decomposição de 322 e vai me dizer qual é o maior primo, ou seja, qual foi o último primo que você usou lá embaixo, certo? É isso que eu quero saber, tá? Você não faz a decomposição todinha nos fatores primos, aí eu quero saber qual foi o último primo que você usou para fazer a divisão desse contexto de 322, tá? Letra C. Qual é o menor fator primo de 67? Então, você vai fazer a decomposição de 67, só que agora eu quero saber o primeiro primo que você usou para dividir. Foi 2, foi 3, foi 5, foi 7? Qual foi? Então, cuidado para não se confundir. Nessa letra B, eu quero saber qual foi o último primo da decomposição. Você fez a decomposição todinha, eu quero saber qual foi a última divisão. Você dividiu esse número no final por quem? Na letra C, eu quero saber o primeiro. Quem foi o primeiro número primo que você usou para dividir 67? Caso você não queira, não precisa nem terminar a decomposição, né? Porque eu só quero saber quem é o primeiro, então não precisa decompor o número todo. Já nesses dois precisa, tá? E no quarto, eu quero que você faça, né, a decomposição de 60, 288 e 110 em fatores primos. Lembrando e reforçando que eu quero todos os cálculos no caderno. Quando você mandar a foto para mim, eu quero ver todos esses cálculos no seu caderno, viu? Preste atenção que eu estou de olho. E no nosso quinto e último quesito, eu tenho realize as decomposições dos números 72 e 225 em números primos. Você vai fazer 72 de um lado, 225 do outro. Identifique o número primo que é igual nas duas decomposições. Ou seja, qual é o primo que tanto divide 72 como divide 225? Vai aparecer um igual nas duas decomposições. E eu quero saber quem é esse primo que é igual tanto para 72 quanto para 225, tá? Faça a decomposição de 72 aqui,
de 225 aqui e veja qual é o primo que é igual nas duas decomposições. Então, pessoal, bons estudos e até semana que vem.